Olá, eleições 2022, mais uma vez a entrevista com os candidatos e candidatas a deputada aqui da região e hoje aqui nos estúdios, a ex-prefeita, ex-deputada e atual vereadora Thelma de Souza. Thelma, muito obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço, Ratão, a gentileza sua e principalmente dos telespectadores que estão nos acompanhando. Olha, vim de óculos novos, hein? Estreiei ontem. Ora, o dia do litoral merece. Candidata, um problema muito sério aqui na região, fiz uma matéria recente sobre isso. Pois não. A questão da habitação. Tá. 400 mil pessoas, um quarto da população da Baixada, morando em favelas, 190 favelas aqui da região, e essa questão a senhora conhece como ninguém, né? Questão habitacional. Eu sei que é um problema mais estadual, né? Mas é um problema federal também, envolve tudo isso. Como deputada estadual, tem como a gente agilizar, minimizar o problema dessas pessoas? Bom, deixa eu começando. Eu quero te entregar, em primeiro lugar, eu fiz aqui um resumo das minhas principais propostas, né? É um pequeno livro aqui, e eu quero entregar para você poder usar na hora que você achar necessário. Obrigado. E muito obrigada pela atenção. Bom, eu acho, viu, Raton, que a questão habitacional, ela é central na vida do ser humano. Eu brinco com uma frase meio tosca, até tatu tem casa, até tatu tem toca, até tatu tem toca. E o ser humano tem muitos problemas para encaminhar, porque é uma política pública cara, mas, ao mesmo tempo, ela envolve iniciativa privada, através das construtoras, das empreiteiras, e no momento em que isso é agudo no nosso país, imagina, nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome, na linha da miséria, da fome, e 15 milhões de desempregados. Isso é uma catástrofe. Não, isso é terrível, isso é aterrorizador. Não pode o ser humano ficar assim, não pode. E mais, no momento que isso está acontecendo, e os problemas no estado mais rico da federação, que é São Paulo, nós temos um desmonte da CDHU, né? Que é grave, porque a Companhia de Habitação do Estado de São Paulo, ela era responsável, ela junto com a Implaza, que também foi decapitada, elas eram responsáveis, especialmente a CDHU, de operacionalizar a questão da moradia. Nós, em Santos, temos um problema grave, que é o solo. Nós estamos numa ilha, onde estão a ilha de São Vicente, onde nós temos as cidades de Santos e São Vicente, e a nossa parte continental é que poderá receber construções. Onde está essa parte continental? De Santos é do lado de Bertioga, que também é uma parte de proteção ambiental. Então, nos resta, fora de Santos, na área continental de São Vicente, onde já está o Tancredo. Eu me lembro, quando eu me tornei prefeita, a campanha foi em 1988, eu iniciei a prefeitura em 1989. Um dos primeiros atos, se não o primeiro ato, foi entregar algumas unidades no Tancredo e já preparar algumas outras. Mas você vê, você condena aqueles que mais precisam a maior distância física, isso vai precisar de condução para poder ir trabalhar, para poder, e todas as estruturas sociais, e eu penso que isso não foi resolvido, porque eu acho que Minha Casa Minha Vida, o Lula e a Dilma deram um encaminhamento razoável, mas ainda não foi satisfatório, nem tempo tiveram. Porém, os governos que o sucederam, o Temer e agora o Bolsonaro, não continuaram a resposta para essa demanda. Então, eu penso que nós temos que fazer uma resposta, não tem jeito, metropolitana. E claro que uma deputada estadual vai ter toda a possibilidade e autoridade de intervir, tentando ainda devolver para a CDHU
aquilo a que ela se destinava, e até com melhorias, mas principalmente dar respostas a essa questão habitacional. E eu termino dizendo, os cortiços de Santos. Os cortiços de Santos têm um imbricamento. Eles são uma área histórica, eles não podem ser postos abaixo. A história de Santos que está ali. Então, há que conjuminar a questão histórica, a questão da saúde. Você imagina, aquelas crianças, né? Eu estive conversando há uns 15 dias atrás com a Samara, que é uma liderança ali dos cortiços, e ela estava dizendo o número de famílias que, com o empobrecimento do país, especialmente na época Bolsonaro, que é grande, é gravíssimo, a gente está assistindo. Então, é lamentável porque você vê muitas crianças sem a possibilidade mínima de ter um teto para resguardar do sol, da chuva, né? Então, a habitação é, para mim, de longe, uma das principais políticas públicas a serem resolvidas, encaminhadas, embora uma das mais difíceis, mas não impossível. Uma questão bem estadual, então, a questão da falta de água em Guarujá. Opa. E São Vicente é difícil, todo ano é a mesma coisa. A Sabesp diz que resolve, na verdade, fica enxugando gelo, né? Como tem como você, como deputado estadual, vou apertar a Sabesp, fazer alguma coisa que realmente resolva o problema dessas pessoas? Não, temos que pressionar, mas a França, eu posso falar um dado que já esteja ultrapassado, eu me lembro da Marta Suplicy ter ido a Paris, porque ela havia se casado com um brasileiro que era judeu-francês, e ela era prefeita e ela foi verificar as condições da água. E lá na França, eu posso estar superada nessa informação, peço essa desculpa para o nosso telespectador. Estava sendo privatizada. Eu não sei o que aconteceu com a água de Paris, com a água da França, mas eu acho que privatizar bens básicos como a energia, como a própria eletricidade, né? Como é que vamos fazer? A água. Telefonia. Exato. Tudo que é básico para o ser humano sobreviver num século XXI, tem que ser público. Nenhuma iniciativa privada tem que assumi-la, porque é o mínimo que o Estado pode dar de respostas. Então, pressionar a Sabesp, verificar. Nessa campanha, eu tenho ido, como deputada, eu tenho ido a muitas cidades da região. E talvez por eu não ter estado, por ser vereadora, estar mais localizada em Santos, como tem postos, lugares e tambores da Sabesp. Sim. São muitos. Então, reservatórios. Não tem por que faltar. Onde é que está? É a canalização, é a origem da água, mas os rios, nós somos abundantes em água. A água só desce. Não, pois então precisa mudar. Então, mas eu acho que existe um dado político, né? É preciso que o governante, é preciso que aqueles e aquelas que têm um mandato e que têm algum poder de encaminhar a questão se preocupem, né? E, lamentavelmente, muitas vezes, quando uma pessoa ganha uma eleição, ela se esquece da origem, se esquece dos problemas, se centra nela mesma, o que me parece errado. Tem que ser algo coletivo, e a água, de longe, é um dos bens mais do que necessários para a sobrevivência da gente. Uma questão que uma leva a outra, a balsa. Opa. Travessia seca, você já acompanha isso de longe, né? Bastante. Desde Prestes Maia. Exato. Faz mais de 100 anos. Balsa Guarujá-Bertioga ficou parada há 30 dias. 30 dias sem plano emergencial do Estado, as pessoas ficaram sem transporte, ilhadas, gastaram dinheiro para atravessar de barquinha, ali, que os pescadores Sim. ajudaram, mas perderam emprego, perderam consultas médicas, escola, enfim. E a travessia seca, que há 50 anos está discutindo isso e não se resolve. Agora temos problema nas balsas de novo, né? Tem como andar isso? Bom, como sempre, como eu disse sobre a água, tem que ter uma decisão política, tem que verificar a necessidade real. Eu tive há 15, 20 dias atrás no Vale do Ribeira, e quando eu fui atravessar em Eldorado para os quilombos, eu estive em um dos quilombos, né, para verificar a comunidade de origem negra que ainda estão instalados no Vale do Ribeira. Lamentavelmente, é igual a Santos, a travessia. Você vê, sem nenhum desfavorecimento a Eldorado, mas a pujança de uma cidade como Santos, que tem o maior porto da América Latina, trabalhadores pra caramba. ela é uma travessia primária, né? E agora
eu acho que a decisão do túnel tem que ser definitiva, por um motivo simples. Até onde eu sei, meus conhecimentos em engenharia não são tão grandes, mas algumas questões são óbvias. Tem a altura do espaço aéreo, tem a passagem dos navios, nós estamos ainda em processo de aumentar o calado, quer dizer, navios de maior porte, com maior número de cargas, vão estar atravessando aqui para a nossa região, e nós não temos outra alternativa do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista urbanístico, do que mergulhar, ir pelo túnel. Eu estive, no último ano do meu mandato, 1990, como prefeita, em 1992, eu estive no Japão. E eu estive em Shimonoseki, que o ex-prefeito Justo, que me antecedeu, tinha feito a germinação como cidade irmã de Santos. E o que eu descubro? Eu descubro que ele já tem naquela época, já se vão 30 anos, tem um túnel. Exatamente. E lá é abundante o baiacu. Eles fazem sushi e sashimi com baiacu, coisa que a gente nem faz porque ele tem um potencial venenoso alto. E a boca desse túnel era muito fake, era muito estranho. Era uma boca aberta de um baiacu, jamais vou esquecer. Mas já se vão 30 anos, eles já tinham o túnel, entendeu? E nós aqui nem nada. Então, é preciso pressionar, a ligação precisa existir e sem nenhuma reprimenda ou resposta negativa aos trabalhadores da barca, que são verdadeiros heróis, e especialmente nessa época de chuva que nós estamos passando, é preciso algo mais moderno, com toda certeza. Perfeito. Thelma, uma questão que também fica enrolando aqui na região, aeroporto. É no aeroporto de Itaém, que funciona, né? Tem o de Praia Grande, que está uma questão indígena lá, complicado, mas poderia gerar 12 mil empregos se tivesse funcionando. E Guarujá, que vira e mexe, assina um documento, faz vistoria técnica e não vai para frente. Tem candidatos aqui, deputados aqui que ficam fazendo toda hora isso. Em momentos, vão lá fazer vistoria técnica e não resolve. Como deputado estadual, né? E você tem uma boa também no governo federal, né? Tem uma boa entrada. Espero que se for o Lula, então, mas... Exatamente. Tem como esses aeroportos funcionarem? Eu acho que existe uma questão, que aparece como se fosse um impeditivo, acaba sendo, mas que na verdade não é. É a proximidade com os aeroportos de São Paulo, Campo de Marte, Congonhas, até Guarulhos. E aí, Santos e a região ficam relegados a um segundo plano. E isso não pode acontecer, não deve acontecer. Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente registre essa situação, porque é preciso trazer respostas. Nós não podemos esquecer, Raton, que nós somos um porto. Exato. Por onde passam 33% do PIB, do Produto Interno Bruto. Isso é muita coisa da balança comercial brasileira. Exato. E também não podemos esquecer, mesmo que não esteja tão em pujança, que nós temos um polo industrial em Cubatão. E se a gente não estivermos atentos para essa questão, a gente acaba funilando e danificando a pujança de algo que não é só o crescimento, é a geração de emprego, né? E eu comecei aqui essa nossa entrevista dizendo que são 15 milhões de pessoas no Brasil sem emprego. Não pode. Que é isso, 15 milhões? Então, eu deixo aqui essa preocupação e, lógico, né? Eu tenho uma vida, eu tenho mandatos desde 1982. São 30 anos de... 40 anos de mandatos. Deputada estadual, deputada federal, prefeita, vereadora, e eu acho que eu já me demonstrei de que lado eu estou, né? Quando saí de casa, hoje estava batendo na porta, o Flávio, que trabalha comigo, ele falou assim, é boa essa sua maçaneta, só bate, né? Eu fiz, foi meu tio que fez essa casa onde eu moro, mudamos para lá em 1964. É tudo de primeira, granitine, tacos de marfim com canela, nem existe mais isso, mas foi meu tio que fez essa casa. Depois ele mudou para um outro lugar, foi morar no Paraná e vendeu essa casa para os meus pais, né? Eu sou filha única, então eu moro aqui
Gente, desde 64, eu estou há 58 anos lá na Aureliano Coutinho, né? E eu posso falar com pujança, né? Porque eu sei, desde o início da minha... Meu pai foi vereador, foi presidente da Câmara, foi cassado, né? Ele era do PTB do João Goulart, foi cassado em 1964. Minha mãe foi para a política substituindo. Ele morre, infelizmente, em 1971, com apenas 50 anos de idade, e eu fiquei com a herança, né? Eu prometi, sabe, Carlos, que eu não iria por esse caminho. O homem põe e Deus dispõe. Foi a única coisa que eu não fiz. E estou aqui hoje de vereadora e sendo candidata a deputada estadual. Então, a questão das áreas continentais, você já chegou a tocar nesse assunto, né? Sempre com falta de infraestrutura, as pessoas têm dificuldade até de se deslocar de lá, né? Sim. Problemas, questão também de saúde. Tem como trazer investimentos para essas áreas, de verdade, para que essas pessoas tenham uma vida um pouco mais tranquilas? Olha, esse fim de semana eu estive no Rio Branco, então, né? Área continental de São Vicente, lá na casa da Dona Iraci, o peruano, Antônio Galindo, que está junto com ela fazendo a campanha lá, enfim. Eu fui e chovia. E a pobreza, e das 100 pessoas que estavam presentes, 80 estavam com sandália havaiana. Então, o empobrecimento é real e a gente precisa fazer com que... E o progresso não tem jeito, tem que vir através do emprego. Exatamente. Claro que você tem que abrir postos de trabalho através de uma retaguarda para a indústria, para o micro e pequeno empreendedor, enfim, por todas as maneiras, porque a espécie humana ela não pode ser condenada a ser extinta por falta de cuidados públicos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um Brasil como o nosso, que tem essa pujança de território e as pessoas passam fome. Um litoral de mais de 8 milhões, sabe? E você tem um Oceano Atlântico à sua disposição e não come. Do que se trata? Claro que o erro, a natureza foi pródiga conosco. O erro está no encaminhamento e na construção das políticas públicas. A gente precisa fazer isso, porque o ser humano tem que ser sempre a primeira meta que a gente precisa alcançar, especialmente as crianças e idosos, né? Uma última questão, depois de fazer um convite para você, mas a questão do VLT. Opa! É um transporte que precisava atender o trabalhador, essencialmente, né? Ele só atendeu São Vicente e Santos, agora vai para o centro. Mas não deveria estender para o litoral sul todo, poder transportar as estudantes, trabalhadores, enfim. Não deveria fazer um projeto mais abrangente? As cidades da Europa, as cidades de primeiríssimo mundo, todas elas têm algum tipo de VLT, seja um bonde com pneus, enfim, alguma tradução local de um metrô de superfície, vamos chamar assim. Isso é até antigo, né? Eu estudei em Londres, eu estudei em Munique, em 1900 e... Nossa, quanto tempo atrás? Em 1971, depois da morte do meu pai. E eu vi o nível, né? O metrô de Londres espetáculo. Ele tem várias camadas, né? Lá embaixo, lá no subsolo. E nós ainda estamos patinando. Tudo bem, nós somos um país fomos descobertos em 1500, nós temos o quê? 600 anos de idade? Não mais do que isso, né? Mas temos a primeira Santa Casa do país, que é aqui a nossa, e as coisas patinam. Então, lógico que nós temos um imbróglio na construção das políticas públicas e na operacionalização delas. Mas eu penso que o VLT vai dar algum tipo de desafogo, mas não todo. Porque onde está, eu falava do Rio Branco, a incidência maior da moradia das pessoas, por mais simples que sejam essas moradias, na área continental de São Vicente, que acaba sendo... Talvez o percurso por ali seria melhor. Por lá, mas aí, não sei, é uma desconfiança. Não seria um marketing político como colocar o VLT no meio da cidade mais pujante da Baixada Santista. É um erro, para mim para você também, porque a gente está vendo as questões, as respostas sociais do ponto de vista da justiça social. Eu acho, mas a gente está aí para pressionar, e vamos lá, vai que o Lula ganhe, vai que a gente também consiga o Haddad. Aí você me chama aqui, eu vou estar exibida aqui falando, oba!
Candidata, eu vou encerrar agora, depois vou deixar aberto para você falar alguma coisa com o seu público, enfim. Pois não. Mas um convite, agora dia 20, às 19 horas, lá no consistório do Unisanta, o meu filme Colchão de Pedra, que fala para as pessoas em situação de rua, né? É um assunto bem grave aqui na região. A senhora quiser falar um pouquinho sobre isso, com certeza, bem rapidamente, depois pode estar aberta a câmera para você. Olha, Tom, eu fico muito contente que você volte os seus olhos, você, sua mulher, vocês são pessoas que têm relação com a justiça social. As crônicas da Vanessa eu leio sempre no Jornal Tribuna, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer esse setor mais vulnerável do ser humano. E o nome do filme, Colchão de Pedras, né? Quando eu faço muito o itinerário que passa ali quando a gente vem da ZN, passa ali pelo Saboó, a gente passa pela rodoviária, algumas obras que eu fiz ali, como a cobertura para o terminal de ônibus, e a gente vê o número de pessoas. E é uma eugenia, é uma limpeza. Que horror isso, porque as pessoas vão ali e fazem um foguinho, especialmente nesse frio, depois elas são retiradas. E a pergunta é, para onde elas vão, né? Eu acho que quando você traz um filme com esse título, Colchão de Pedras, você não está pondo só um filme, você está pondo luzes e holofotes sobre a questão. Então, eu queria dizer a você que o meu compromisso tem sido, durante todo esse tempo que eu tenho sido ou vereadora, ou deputada estadual, ou deputada federal, para fazer com que a injustiça social não seja resolvida, que é muita pretensão eu poder fazer isso, mas ajudar a que ela seja diminuída. Meu compromisso, e quando eu fui prefeita, eu tive uma caneta para resolver operacionalmente as questões, eu respondi na saúde, estão em as policlínicas até hoje, eu respondi na educação, olha a querida Maria Lúcia Prandi, que não me deixe mentir, na cultura, por favor, a cultura, mas principalmente para trazer às pessoas a esperança de que o amanhã existe e que eu serei sempre uma protagonista que está ao lado de cada um, de cada uma, para a sua vida ser um pouquinho melhor. É o meu compromisso. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, Gatão. Obrigado. Com essa entrevista encerramos mais uma das eleições de 2022 e até a próxima. Tchau.